cientistas ateus, os biólogos, os bioquímicos ateus, que acreditam na evolução espontânea, né, da vida, eles se apropriam da teoria da evolução. Ela é uma crença, gente. É uma crença dos cientistas. Ela não é cientificamente comprovada. E eu estou afirmando isso com base nos próprios cientistas que hoje chegaram também a essa conclusão. Mas eu já vou começar desmontando a teoria da evolução para você, na lei da biogênese. A teoria da evolução, ela morre na própria lei da biogênese. Aqui é a lei da biogênese. O que diz? Uma frase. A vida se origina da vida. Morreu. Morreu a teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria da evolução não diz isso. A teoria da evolução diz que a vida surgiu da não-vida. A vida surgiu da matéria inorgânica. A vida surgiu de materiais químicos. E olha só que coisa interessante. Charles Darwin, que é o pai do evolucionismo, ele vai dizer para você o seguinte, que havia uma lagoa aquecida. Lembra? Quando a gente fala em Jardim do Éden, Adão e Eva, o pessoal dá risada da gente, né? Só, vocês acreditam em lenda, em mitologia. Pois é, a teoria da evolução começa com uma lagoa aquecida. Olha só que coisa interessante, né? A teoria de Darwin, ela pressupõe que substâncias químicas inanimadas, a lei da biogênese diz que a vida se origina da vida. Portanto, morre a teoria da evolução aqui, na própria lei da biogênese, que é o fundamento da biologia. No entanto, a teoria de Darwin ela vai dizer que substâncias químicas inanimadas, se dispuserem aí de quantidade certa de tempo, bilhões de anos e tal, elas podem transformar-se por si mesmas em matérias vivas. Ou seja, você dá poder sobrenatural à matéria inorgânica. Lembra da lei da termodinâmica? A lei da termodinâmica diz que matéria não pode produzir matéria, não pode criar matéria. Está tudo contraditório, gente. Ou seja, o ateísmo, o evolucionismo é uma grande contradição já no seu início. Por quê? As próprias teses das ciências, da física, da biologia, que nesse caso aqui nós estamos vendo, elas contraditam a própria teoria. Olha só, e aí Darwin propôs, por exemplo, olha qual é a base. Darwin diz que a vida na Terra surgiu a partir de substâncias químicas que reagiram em uma pequena lagoa aquecida. Ó, a lagoa mágica, com presença de todos os tipos de amônia, metano, hidrogênio, luz, calor. E aí ele chama isso de caldo original. Ele fala em lagoa aquecida, tá? E aí por exemplo, aí teve alguns cientistas aqui, né? J.B.S. Haldane, Stanley Miller, depois veio o tal de Alexander Oparin. Esses cientistas, eles pegaram esses elementos, metano, amônia, hidrogênio, e produziram aminoácidos que seriam os princípios da vida, tá? Beleza, todo mundo acreditou nisso e a teoria da evolução ganhou espaço no mundo e veio, então, a se tornar a teoria majoritária dos cientistas. No entanto, em 1980, os cientistas da NASA demonstraram que a Terra primitiva nunca teve metano, amônia, hidrogênio suficientes para produzir os tais aminoácidos. E aí vem os físicos, vêm e dizem o seguinte, que mesmo que os aminoácidos tivessem surgido, eles teriam sido devorados por oxigênio na atmosfera terrestre. Ou seja, meus amigos, meus irmãos, a teoria da evolução ela é natimorta, ela é abortada no início da sua concepção pela mente humana. Ela não tem consistência nem no início dela. Ou seja, os aminoácidos não sobreviveriam nem por pouco tempo na atmosfera terrestre. Por quê? Porque da lagoa aquecida, né, dessa mistura de amônia, metano, hidrogênio, luz, calor, raio ultravioleta e tal, ia surgir o vapor, né? Esse vapor daria origem aos aminoácidos, os aminoácidos produziam as proteínas, e as proteínas iriam dar... mas isso tudo ao longo de bilhões de anos. Mas aí a física vem e diz o seguinte, os aminoácidos não resistiriam ficar nem por pouco tempo na atmosfera, eles seriam oxidados e não conseguiriam evoluir, ok? Então nós temos dificuldades para o surgimento da vida nessa questão aqui relacionada ao evolucionismo.